Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui sobre essa cultura nativa, eu vou gravar ele em mais partes, porque nessa primeira parte aqui nós temos uma discussão, uma análise sobre a origem da cuca, sobre a origem dessa criatura, dessa bruxa do folclore brasileiro. Só que eu vou partir para uma parte mais analítica aqui e no outro vídeo eu vou contar sobre o texto. Que é porque a Cuca ela não é brasileira, tipo assim, originalmente ela não é brasileira. É uma lenda muito mais pelo lado europeu, uma lenda europeia. E inclusive ela é muito mais antiga do que se pensa. É os povos celtas e tal, então, tipo, ela é bem antiga. Resumidamente, só para não adentrar muito nisso, o problema tem uma reviravolta, tem umas contradições. Tudo bem que ela não é necessariamente brasileira, não teve origem aqui no Brasil. Mas. E só pra dar uma enfatizada aqui, o detalhe dela não ser brasileira faz com que tenha uma certa reclamação em questão da imagem dela. Por quê? A imagem da Cuca originalmente era uma outra parada. Eu não lembro agora do que é, só que era uma outra parada. Aí veio um cabra daí chamado Monteiro Lobato e fez com que a Cuca se tornasse uma jacaroa, tipo assim, uma bruxa jacaroa que botasse criança no caldeirão e tal, aquela coisa e tal. Só que esse detalhe vem como o Monteiro Lobato era um criador de histórias infantis e tal, ele acabou criando uma imagem mais leve e popular dela, que se popularizou muito. Só que, ao criar essa imagem leve e popular, deu dois problemas. No contexto dela, tem dois problemas. Acabam distanciando o que a Cuca é. Imagino que a Cuca seja só uma jacarô, uma bruxa assim e tal. Acabam distanciando até muito das lendas originais dela, que é uma pedra bem mais complicada. E ao mesmo tempo distanciando o folclore. Por quê? Porque quando você tem uma ideia de tipo assim, a Cuca é desse jeito e porque ficou assim, a Cuca é uma bruxa que coloca crianças no caldeirão. E isso acaba ao mesmo tempo explicando, mas ao mesmo tempo aprendendo, porque isso resume demais. Acaba dando uma imagem tão pronta dela que isso acaba distanciando da história. Então a gente só sabe que a Cuca faz isso e isso acabou. Tipo assim, não dá pra saber muita coisa. A gente sabe o que ela é, o que ela faz, mas não sabe qual é a sua história. Então acaba distanciando. Esses são os maiores dois problemas no geral com a Cuca em relação à lenda em si. Que no Brasil ela acabou dando, por conta de Monteiro Lobato, acabou dando essa quebrada. Essa lenda já é antiga aqui no Brasil, chegou aqui por 1500. Quer dizer, não tem dado exato de quando ela chegou aqui, mas muito provavelmente foi lá para 1500. E ainda assim, a história não era desse jeito. Como eu falei, Monteiro Lobato, ele deixou a história uma coisa tão leve, mas ao mesmo tempo uma coisa tão sólida, que fez com que ela se distanciasse do original europeu e ao mesmo tempo de uma versão mais. E ao mesmo tempo fechou na versão infantil. Então a gente acaba conhecendo a coisa só por aquilo ali. Que não é verdade, tem muito mais coisa por trás. Então essa é a principal discussão sobre o problema da Cuca. E ao mesmo tempo, por outro lado, tem uma outra questão aí em relação ao folclore. Porque ao mesmo tempo que, tipo assim, isso acaba quebrando a, a história original dela, acaba quebrando o folclore também, porque acaba distanciando muito do folclore, das lendas indígenas. Então tem todo um problema, tanto de origem quanto das próprias lendas indígenas. E isso faz com que se distancie, porque ao mesmo tempo como eu falei, se foca só nela e esquece das lendas indígenas. Então as lendas indígenas acabam se deixando para trás.
Esse também é o problema das vendas serem como são, das vendas serem só Monteiro Lobato, porque é impressionante. O que a gente conhece como folclore não é um ensino sobre o folclore brasileiro, é um ensino sobre Monteiro Lobato. Porque de acordo com Monteiro Lobato nós temos Boitatá, Saci, Moço sem Cabeça, e isso foi tudo Monteiro Lobato, não é folclore nativo, é Monteiro Lobato. Tudo bem que ele até mostra as criaturas mesmo, mas é Monteiro Lobato. Então essa é a grande questão de narrativa. Por quê? Porque a gente se apropriou, isso foi tão apropriado que a gente acabou se distanciando que por um lado ela faz parte do nosso folclore, por ser trazida para cá e tal, e como folclore é um termo geral, vale para todas as nações. Ela é nossa, mas ao mesmo tempo é meio... Tem muitos indígenas que são contra ela, muitos nativos que não defendem a lenda por ela distanciar do folclore nativo, do que a gente tem como nosso folclore. Então tem toda uma questão de territorial, com uma questão ideológica aí. Então essa aqui é um início, por mais longo que foi, é um início sobre essa questão aí. E o texto que eu ainda vou mostrar para vocês vai ser uma análise o que eu fiz aqui foi um resumo realmente de uma análise minha, mas tem uma análise dos detalhes aqui em volta dessa questão toda. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.